A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que seja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 336 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos encerrando hoje o estudo da carta de 2 Coríntios, e a nossa porção diária de hoje vai do capítulo de número 10 até o capítulo de número 13, amém? Eu espero que você consiga ter um tempo para fazer essa leitura, né? Eu creio que Deus vai te abençoar. Eu disse capítulo 10, mas na verdade é do capítulo 9 até o capítulo 13, amém? O nosso texto devocional, ele vai se encontrar no capítulo 12, e o verso é o de número 9 e 10. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Esses dois versículos, eles fazem um resumo muito profundo do que Paulo escreveu aqui nesses últimos capítulos. Nós vamos ver que no capítulo de número 9, ele continua falando sobre a arrecadação para poder levantar fundos, para as igrejas que precisam e também para o mantimento dos apóstolos. E quero separar aqui apenas algumas coisas interessantes, como por exemplo o capítulo 9, verso 6, que ele diz assim: Isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também colherá, e o que semeia com fartura, também com fartura colherá. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Observa que Paulo, embora esteja cobrando a igreja de Corinto para ser generosa, para contribuir, sabendo que ela tem condições de fazê-lo, ele também estimula essa igreja a fazer com generosidade. Contribuir na obra de Deus é extremamente importante, mas contribuir na obra de Deus por obrigação ou com ausência de fé não é saudável. Então é importante que nós, que contribuímos na casa de Deus, na obra de Deus, venhamos fazer isso com um grande entendimento e sabendo analisar o que nós temos para contribuir e o que o nosso coração aceita contribuir. Nós temos que lembrar que sem fé é impossível agradar a Deus. Então quem contribui com generosidade, mas também com fé. Por que com fé? Porque ele está dizendo que Deus é recíproco. Ou seja, quando uma pessoa contribui pouco, ela não pode esperar muito de Deus. Quando ela contribui muito, ela não precisa esperar pouco, porque Deus vai retribuir muito sobre a sua vida. Pastor, então Deus está barganhando? Não. Ele está apenas abençoando aqueles que de bom coração abençoam a sua obra. Então Deus só abençoa quem contribui? Também não. A bênção de Deus não é por aquilo que você faz, mas pela sua própria bondade. Então, na verdade, nós é que deveríamos ter compromisso e responsabilidade em contribuir com a obra dele. É uma oportunidade que ele está nos dando de nós mostrarmos generosidade e fidelidade para com a sua obra. No capítulo 10, então, o apóstolo Paulo continua a sua defesa. E olha que coisa interessante, é que ele vai falar que uma luta espiritual, ele não vai lutar de forma carnal. E ele se refere nessa luta que ele tem contra os falsos apóstolos, já que a igreja de Corinto tão facilmente deixou ser induzida por eles. E quando nós lemos o capítulo 10 e o capítulo 11, fica muito claro que esses falsos apóstolos eram pessoas corruptas, pessoas malignas, que não tinham amor pela igreja.
fica bem claro que a intenção desses homens era apenas introduzir mentira no meio da igreja e arrancar da igreja recursos financeiros, assim como muitos hoje também são assim. E então, Paulo também sabe que alguns irmãos de Corinto tinham criticado as 3 cartas que ele já tinha enviado, dizendo que a carta que Paulo enviava tinha poder, mas quando ele estava presente, ele parecia ser muito fraco. Então Paulo diz assim no verso 10 do capítulo 10, alguns dizem, as cartas são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a sua palavra é desprezível. O verso 12, porque não ousamos nos classificar ou comparar com alguns que louvam a si mesmo. Então ele está dizendo o quê? Ele falou assim, olha, quando nós vamos até vocês, não nos preocupamos em mostrar que somos grandes, que somos fortes e que temos poder, por causa da fraqueza de vocês. Por isso preferimos nos apresentar como os fracos, para parecermos servos de vocês. E nas cartas, realmente somos um pouco mais fortes. E ele diz mais, verso 17 e 18. Aquele, porém, que se glorie, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem se recomende a si mesmo, e assim aquele que o Senhor recomenda. Ele está falando assim, olha, esses falsos apóstolos ficam dizendo, eu sou isso, eu faço aquilo, eu opero isso. Esses dias eu vi um vídeo ele disse ser profeta, né? Ele disse que ele era muito melhor a qualquer outro pastor daquela região da cidade. E ele disse também que outros pastores andavam de carro velho, de bicicleta, mas ele tinha um carro muito bom e além do carro bom que ele tinha, ele ajudava os pobres. Então, ou seja, ele estava se gloriando, ele estava se exaltando. Existem outros que, se uma igreja não reconhecer o seu valor, se uma igreja não elogiá-lo, não presenteá-lo após uma pregação, ou não contribuir com ele após uma pregação, ele diz que aquela igreja não reconheceu o seu valor. Essas pessoas estão se autogloriando, elas estão se exaltando, eles estão buscando o seu próprio louvor. E o apóstolo Paulo vai dizer para nós que não é assim que devemos fazer. Quem se glorie tem que se gloriar no Senhor. Ou seja, quem quer buscar aplausos, não busque para si, busque para Cristo Jesus. E esse é um princípio bem básico para você saber quem é de Deus e quem não é de Deus. Amém? Nós vemos também que pastores de igrejas locais ficam buscando glórias, louvores dos seus próprios membros, né? Dizendo que os membros têm que reconhecer eles. Olha a igreja de Corinto, não reconhecia o apóstolo Paulo, mesmo diante de tanto trabalho que esse homem apresentou por essa igreja. Depois ele vai falar também que em nada ele foi inferior aos demais apóstolos. E aqui ele não está falando dos falsos, ele está falando dos verdadeiros, correto? E ele vai dizer que ele se preocupa com essa igreja, desejando apresentar ela para Cristo como uma virgem, né? Pura, santa e sem mácula. Mas ele tem medo, porque ele sabe que muitos falsos apóstolos têm se filtrado no meio dessa igreja, e ele teme que, assim como Eva foi enganada pela serpente, esses irmãos sejam enganados por esses falsos apóstolos, pregando um evangelho que não é o que Paulo pregou, correto? E aqui vai uma notinha de rodapé. Você gosta de frequentar muitas igrejas, ou você gosta de ouvir muitas pessoas, tome cuidado. Observa se a mensagem deles é a mesma que Paulo pregou, é a mesma que Paulo anunciou em suas cartas apostólicas. Se não for, tome cuidado, pode ser obreiros disfarçados de Satanás. Como, pastor? Obreiros disfarçados de Satanás? Exatamente. Olha que Paulo diz novamente que ele não arrancou o dinheiro dos irmãos de Corinto, embora ele pudesse. Ele vai dizer que outras igrejas chegaram a sustentar ele ali, mas ele não quis arrancar o dinheiro desses irmãos. Então, a principal preocupação de um pastor não deve ser com o seu salário, com o seu mantimento. Deve ser com a palavra ministrada naquela igreja, com cuidado e com o zelo ministrado sobre ela. E quando ele vai falar dos falsos apóstolos, olha o que ele diz nos versos 13, 14 e 15. Porque esses tais falsos apóstolos, obreiros, porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz.
Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Então Paulo está falando, olha, esses apóstolos que estão visitando vocês não são apóstolos verdadeiros. Eles são falsos apóstolos, eles imitam os verdadeiros apóstolos, mas não são. E ele vai dizer que esses são ministros de Satanás. Então preste bem atenção, qualquer pessoa que pregue alguma coisa que vai além das Escrituras, ou que tire algo das Escrituras, ou que mude algum valor das Escrituras, você tem que tomar um cuidado muito grande, porque esse pode ser um ministro de Satanás, correto? E muitas vezes eles parecem homens e mulheres de Deus, mas não são. Bom, então nós temos ainda no capítulo 11, da metade para frente, uma grande lista de provas que o apóstolo Paulo colocou aqui, que comprovam o seu apostolado. E aí nós estamos falando de prisões, açoites, perseguições, apedrejamento, naufrágios, calúnias, mentiras. A lista é muito grande, Não dá para acreditar que uma igreja que recebeu tanto empenho desse homem, agora venha a caluniar a ele e a mensagem que ele estava anunciando. Eu vou ler o verso 28 que diz assim, além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente as preocupações com todas as igrejas. Se você já leu um pouquinho das viagens apostólicas de Paulo, você sabe o tanto de igreja que esse homem abriu. Imagina o peso da preocupação de todas essas igrejas sobre ele, além de todos os sofrimentos que ele suportou durante essa jornada cristã. Quando ele chega no capítulo 12, ele vai falar assim, se é necessário eu me gloriar, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Então ele está dizendo assim, olha, eu não quero me gloriar como esses ficam se gloriando. Aqueles, como nós já falamos, né? Pastor, se eu for lá pregar na tua igreja, tantas almas vão ser salvas, tantas pessoas vão ser batizadas com o Espírito Santo. Você se autogloriar, como que se a obra fosse feita por ele e não por Deus. Então ele vai falar assim, olha, se vocês querem que eu me glorie, algo que eu não costumo fazer, então vão me gloriar. Então ele vai dizer, eu conheci um homem, e esse homem que ele está falando é ele mesmo. Esse homem foi arrebatado até o paraíso, e ele viu coisas que aos homens não é lícito ver, ou seja, ele viu coisas que o homem não pode contemplar com seus olhos carnais. E ele vai falar, poderia me gloriar disso, mas não vou me gloriar. Muito pelo contrário, rapidamente ele muda o assunto e ele fala, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Então nós chegamos no nosso texto devocional, onde ele diz que Deus colocou sobre ele um espinho na carne. E esse espinho na carne é um mensageiro de Satanás. Ou seja, Satanás enviava um mensageiro para poder levar mensagens, né? Ou seja, lembranças para Paulo. São feitas várias especulações sobre o que seria esse espinho na carne de Paulo, e eu não vou entrar nesse mérito hoje por causa do nosso tempo. Mas o que nós entendemos é que Deus permitia que Satanás de alguma forma castigasse Paulo. E o propósito disso é para que Paulo não ficasse soberbo, arrogante. Observa como muitas vezes Deus usa até mesmo Satanás para que nós não venhamos sair dos seus caminhos. Então, quando Paulo era esbofeteado, ou seja, quando ele era afligido por esse mensageiro de Satanás, ele lembrava que ele era muito fraco sem Deus. E então ele apelava para o Senhor, dizendo para que o Senhor arrancasse dele esse espinho, ou seja, esse sofrimento, né? Quem está com espinho no pé, ele toma cuidado o jeito que vai pisar, porque se pisar o espinho afunda mais, dói, fica dolorido o local. Então é isso que Paulo sentia, era uma dor constante, não sabemos se na sua carne ou na sua alma, mas isso fazia parte do propósito de Deus. Para quê? Para que ele não se exaltasse. Então, quando Paulo diz para que Deus retire isso dele, Deus diz assim para Paulo, a minha graça é o que basta para você. O que é a graça de Deus? Você está lembrado? Nós já falamos sobre isso. A graça é uma ajuda que nós não merecemos. Então Deus está dizendo, Paulo, você não precisa ficar sem esse espinho. Você apenas precisa da minha graça. Então imagine eu, Paulo, andando com uma muleta debaixo do braço para não pisar sobre o espinho, né? Aquela muleta é a ajuda de Deus.
Ou seja, Deus estava ajudando Paulo. E se você é alguém que se sente fraco na presença de Deus, não porque você peca, mas porque você não se acha suficiente para fazer a obra de Deus, embora esteja fazendo muito, eu digo para você, continue fazendo na sua pouca força, porque é a graça de Deus quem vai te ajudar nessa jornada. Então, ele vai falar assim, olha, de boa vontade, eu não vou me gloriar, vou me gloriar nas minhas fraquezas. Por que ele está falando isso? Porque Deus já tinha dito para ele, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, quando um homem reconhece que é fraco, que é dependente de Deus, que ele nada pode fazer, Deus aperfeiçoa o seu poder sobre a fraqueza deste homem. Quando o homem reconhece que é miserável, que é falho, Deus aperfeiçoa o seu poder na sua fraqueza. Então Paulo diz no verso 10, por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Ele já tinha falado isso nessa carta. Observa que muitos irmãos, muitos crentes, pastores, presbíteros, missionários, líderes de grupo, cantores, nós temos andado no caminho errado, amados. Nós temos criado projetos para entregar troféus para pessoas que nós consideramos talentosas, mas o talento não é nosso, o talento é de Deus. É Deus quem nos abençoa. Ao invés de buscarmos ter prazer nisso, em sermos premiados, em dizermos, olha como o irmão Joãozinho serve na igreja, olha como ele cuida dos irmãos, nós temos que presenteá-lo. Não, nós temos que buscar prazer nessas coisas. Temos que buscar prazer quando nós estamos fracos, temos que dizer, isso é bom para mim. Quando nós somos insultados pelas pessoas, aí esses obreiros de hoje são assim, quando alguém insulta ele diz, eu vou abandonar o meu cargo, eu vou sair da igreja. Não, é ali que você tem que sentir prazer, é ali que você tem que se alegrar, porque é ali que Deus quer te aperfeiçoar. É quando alguém te priva de alguma coisa, é quando alguém te persegue por alguma coisa, é quando você fica com aquela angústia no seu interior, sabe? Por causa de alguma coisa que aconteceu na igreja. É nessas coisas que Deus quer nos aperfeiçoar, é nessas coisas que Deus quer mostrar o seu poder. E Paulo diz assim, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. É nas fraquezas que Deus se apresenta sobre nós. Olha para todos os homens que nós já estudamos esse ano. Todos eles viram o maior poder de Deus quando eles enfrentaram o maior sofrimento das suas vidas. Então Paulo novamente apresenta suas credenciais de apóstolo e novamente ele apresenta uma grande defesa em seu favor. E eu quero separar aqui a parte B do verso 14, que ele diz assim, não são os filhos que devem juntar riquezas para os pais, isso é muito forte, mas os pais é quem deve juntar riquezas para os filhos. Isso ele está dizendo com respeito à igreja. Ele está dizendo, olha, esses falsos apóstolos, eles querem arrancar recursos de vocês, eles querem arrancar esforço de vocês, mas se eles são pais de vocês, eles é quem deveriam estar abençoando vocês. E ele está falando isso porque ele, numa posição de pai dessa igreja, ele estava abençoando muito essa igreja, com seu esforço, com a sua mensagem e com o seu amor. Mas essa igreja não enxergava isso. Então pense bem nisso. Você também que é pai, nós pais é quem temos que juntar riquezas, e talvez não materiais, mas espirituais para os nossos filhos. No capítulo 13 nós temos muitas recomendações, e ele vai falar que Cristo, sendo crucificado em fraqueza, ele vive em poder. E assim nós também, juntamente com Cristo, somos crucificados em fraqueza, mas vamos ressuscitar em poder juntamente com Cristo. E lá no capítulo 13, no verso 13, nós temos aqui na carta de Corinto a tão famosa bênção apostólica, que diz, a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém. Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar juntamente com você neste momento. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos. Te pedimos que o Senhor venha nos abençoar, nos fortalecer, nos capacitar e nos direcionar. Senhor, que a tua poderosa mão esteja sobre nós, que o Senhor venha nos guiar, ó Pai, conforme a tua vontade e a tua graça. Senhor, nos ajude a termos uma visão, um discernimento, para sabermos reconhecer aqueles que são verdadeiros homens e mulheres de Deus, daqueles que não são.
Muitas pessoas têm aparências, têm testemunhos, têm histórias, dizem ter poder, mas naquilo que deve ser comparado com a tua palavra, eles não se parecem. Dá esse discernimento, Senhor, porque daqui para frente muitos falsos apóstolos, falsos mestres e falsos profetas se levantarão. E nós temos que ser uma igreja íntegra, que se desvia do mal. Abençoa as nossas vidas, guarda as nossas casas e que nós venhamos servir ao Senhor com todo o amor que nós temos e com toda a devoção. Para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém. Se você tem gostado desse trabalho, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha com o máximo de pessoas que você quer e deseja evangelizar. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima segunda-feira.